Graça e paz, querido. Nós estamos iniciando mais uma aula de cura divina, mais uma aula aí do nosso curso livre de teologia da Rede de Ensino Instituto Jáfia, aonde nós estamos falando sobre a aliança, o poder da cura na redenção em Cristo Jesus. E temos que entender como que a doença entrou no mundo e como que a doença tem entrado na igreja. É óbvio, claro, que a doença entrou no mundo através do pecado. Deus criou todas as coisas perfeitas, Deus criou Adão e Eva perfeitos, mas Deus estabeleceu ali um princípio que eles tinham que obedecer. Podem comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podem comer. Então nós observamos que o homem desobedeceu e a partir do momento que o homem desobedeceu, houve a consequência do pecado. A maldição entrou na terra depois do pecado original. Gênesis capítulo 3, nós podemos ver isso. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então nós observamos que a maldição entrou na terra depois do pecado original. Com dor comerás dela todos os dias. As enfermidades entraram na terra por causa da desobediência, por causa do pecado. Agora, o que é o pecado? Pecado, na palavra original, é amartia em grego. E amartia significa errar o alvo, ou seja, desobediência. E essa desobediência do homem para com Deus traz as consequências do pecado. Provérbios capítulo 26, verso 2, nos diz: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa ela não se cumpre. A causa da entrada da maldição na terra foi o pecado. A legalidade de fazer com que o pecado atue, que a maldição atue, é justamente o pecado. A incredulidade também pode ser a causa da maldição. Toda maldição para prosperar
tem que ter uma causa. Já na aliança, no Pentateuco, nós observamos em Deuteronômio 28, o Senhor estabelecendo algumas coisas ali para o homem, e o Senhor deixou bem claro: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí dos versículos 3 até o 14, esses próximos 11 versículos, vai falar só sobre as bênçãos. Por quê? Porque deram ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Mas no versículo 15, Deus diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, e que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. E dos versículos 16 a 68, do 16 ao 68, vai falar sobre as maldições. Muitas pessoas perguntam se as maldições são maiores do que as bênçãos. Não. O problema é que a bênção ela é mais abrangente e a maldição é mais específica. Por isso que 11 versículos são atribuídos às bênçãos e do 16 ao 68, nós temos aí 52 versículos sendo atribuídos às maldições. Deus chama nesse capítulo, do 16 até o 68, toda doença, toda enfermidade de maldição. Doença não é benefício, doença não é bênção, doença não é boa dádiva, doença é maldição. Então a maldição sobre a terra trouxe junto as enfermidades. Não adianta ficar questionando por que isso aconteceu, aquilo aconteceu ou tal pessoa morreu. A experiência negativa, ela não explica a Bíblia. Nós não conhecemos o coração das pessoas, somente Deus conhece o coração das pessoas. Muitos que parecem crentes, muitas vezes, nunca tiveram uma experiência de conversão, nunca deixaram Jesus ser Senhor da sua vida e realmente, infelizmente, vão para o inferno. Podem até estar dentro da igreja, mas não colocam a palavra de Deus em prática na sua vida, não vive a verdade da palavra de Deus, pode até estar pregando a palavra de Deus e pode também ter acontecido muitas vezes de a pessoa ter negligenciado os cuidados do seu corpo, ter negligenciado os limites do seu corpo. O que nós temos que fazer é entender que o princípio de Deus é a cura. Deus quer curar. Nós cremos e profetizamos a cura. Agora, temos que, na verdade, crer na palavra de Deus, crer em Deus e meditar na palavra do Senhor, assim como o Senhor abre esse capítulo 28 de Deuteronômio. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Então, na verdade, nós observamos que a bênção vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, a nossa linhagem, vem sobre 1000 gerações, se nós dermos ouvidos e obedecermos a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Muitas pessoas estão acostumadas a falar acerca de maldição, que visita até a 3ª e 4ª, e não se importam em falar da bênção, que visita até 1000 gerações posteriores. Quantas pessoas estão mais preocupadas apenas com a questão da maldição e não se alinham com a bênção? Se eu me alinhar à verdade da palavra de Deus, eu vou trazer bênção sobre a minha descendência, sobre a minha linhagem, e é a bênção que vai correr atrás de nós. A bênção, ela é consequência de obediência e submissão à palavra de Deus. Obediência sempre está ligado à submissão, à autoridade, com poder de mandar, com respeito, com temor e com obediência. Mas muitas vezes ficamos perguntando por que o crente tem doenças, por que o cristão sofre enfermidades, por que o cristão passa por enfermidades. João capítulo 17, versículo 15 nos diz: não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal.
Enquanto o crente está no mundo, ele vai ser atacado. Estamos suscetíveis a passar pelas adversidades dessa terra. Estamos numa terra hostil, onde estamos cercados de inimigo e as enfermidades são nossos inimigos. Nesse capítulo 17, Jesus está orando a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos, e nós observamos que o mundo é um dos grandes inimigos que nós temos pela frente, e o diabo é o grande inimigo da igreja, e nós estamos vendo que o mundo jaz no maligno, né? As epidemias que achávamos que já estavam controladas estão vindo e assolando as pessoas, uma série de enfermidades que aparentemente já estava controlada, estão dominando e voltando numa força bruta, numa força violenta, por causa das mutações, por causa aí de agrotóxicos, químicas, por causa aí de fertilizantes ou muitas vezes hormônios que são colocados nas carnes, que estão produzindo aí enfermidades. Então nós observamos aí a importância de zelarmos pelo corpo, a importância de nós cuidarmos da saúde, a necessidade de cuidarmos da saúde. Muitas pessoas têm negligenciado a sua saúde e por isso que estão debaixo de enfermidades. Mas um outro motivo por que os cristãos passam por doenças é por ignorância. Muitos cristãos têm doença por ignorarem o que Deus diz sobre a cura, por ignorarem a verdade da palavra de Deus, por ignorarem na verdade, os ensinos da palavra ou se apegarem aos falsos ensinos da verdade da palavra de Deus. Tudo aquilo que existe pode ter o verdadeiro e o falso. Assim como temos falsos apóstolos, também temos verdadeiros apóstolos. Assim como temos falsos profetas, temos verdadeiros profetas. Temos falsos evangelistas que estão pregando um evangelho de seitas, um evangelho distorcido, mas temos os verdadeiros evangelistas. Assim como temos os falsos pastores, também temos os pastores genuínos e verdadeiros, e assim como temos os falsos mestres, também temos os verdadeiros mestres. Temos que discernir, e o que você vai usar de respaldo e base para discernir isso é conhecer a verdade da palavra de Deus. Por isso que se vós permanecerdes em mim, se vós conhecerdes a verdade, disse Jesus, a verdade vos libertará. A importância de nós meditarmos na verdade da palavra de Deus para podermos discernir entre o falso e verdadeiro. Isaías capítulo 5, verso 13 nos diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Muitas pessoas estão dentro da igreja, debaixo de enfermidade, por falta de entendimento, estão presos aí na enfermidade. E Provérbios capítulo 11, versículo 9, ó hipócrita, com a boca danifica o seu próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. Buscar o conhecimento traz libertação. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou conhecendo a Deus, e quanto mais eu conhecer a Deus, mais isso vai trazer libertação na minha vida. Então, a importância de nós conhecermos e buscarmos o conhecimento continuamente. Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, quando o sacerdote rejeita o conhecimento, o povo sofre. E a falta de conhecimento vai destruindo os relacionamentos e deixando a pessoa cativa e vai fazer o povo deixar de ser liberto. E o que é mais triste nesse versículo, que o Senhor pode rejeitar a linhagem, a descendência, porque rejeitaste o conhecimento, também eu, o Senhor, rejeitarei a ti e aos teus filhos, que não sejam sacerdotes diante de mim. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido,
para anunciar as virtudes, para anunciar. E para anunciar você tem que conhecer a verdade da palavra de Deus. No Novo Testamento, a igreja está numa classe de sacerdócio real. No Antigo Testamento só podia ser sacerdote quem viesse da linhagem da família de Arão. Mas o Novo Testamento, Jesus nos nivelou e nos colocou nessa classe de reis e sacerdotes. E a igreja tem que entender que o sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. Ele representa o povo diante de Deus, mas ele também representa o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos sacerdotes reais e a nossa responsabilidade é levar as pessoas ao pleno conhecimento da presença de Deus. Agora, muitas pessoas, muitos cristãos têm passado por enfermidade, mesmo tendo conhecimento da verdade, por ser preguiçoso, por ser impaciente ou tímido. Ou seja, não vai conseguir entrar nas bênçãos de Deus porque não persevera em conhecer a palavra, não persevera em aplicar o remédio que é a palavra de Deus. Provérbios capítulo 6, verso 9 a 11, nos diz assim: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono e um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos e para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O preguiçoso é aquele que, na verdade, vive debaixo de desculpas. Ele não quer trabalhar, ele só quer descansar, dormir, e muitos têm essa preguiça espiritual de ler a palavra de Deus, de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Muitos sabem que a palavra gera a verdade, que a palavra é a semente que produz a verdade, mas tem preguiça de ler, de estudar, de meditar no livro desta lei de dia e de noite e de andar segundo o que a palavra diz. Andar na palavra exige disciplina, andar na palavra dá trabalho. Então, muitas vezes é mais cômodo aceitar a doença, aceitar o problema, aceitar o que o médico está dizendo, do que batalhar e ter uma aliança, uma disciplina para com Deus. Muitas pessoas conhecem a palavra, mas têm preguiça de viver confessando e declarando a palavra. Então é mais fácil viver na dependência dos outros. Pedir para um pastor orar, um irmão de oração, um intercessor, pedir para os outros orar, ou então viver correndo atrás de profetas, consultando profetas, do que buscar direto da fonte, buscar direto do Deus Todo-Poderoso. Provérbios capítulo 13, verso 4 nos diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos negligentes engorda. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Tem muita gente que quer ser próspera, mas não quer trabalhar. Um dos maiores impedimentos de uma vida próspera é a preguiça. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua casa. Mateus capítulo 11, verso 12. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Ou outra tradução, por esforço se apoderam dele. Então, para se alcançar as bênçãos do reino, vai ter que se esforçar, vai ter que fazer violência ao reino dos céus e tomar o reino pela força. O reino de Deus é tomado à força, o reino de Deus é tomado por esforço. O grande problema é que queremos um evangelho fácil. Pedimos que os outros orem por nós para ver se resolve o problema, ao invés de irmos para a palavra de Deus, guerrearmos e lutarmos em fé. Numa luta, você não dá um tiro e pronto, já destruiu todos os seus inimigos. Às vezes o inimigo é resistente, então você vai ter que desprender de esforço, vai ter que desprender de perseverança. E nem todos estão dispostos a perseverar até conseguir a vitória. Até numa questão de enfermidade, de doença, até numa questão de cura. Uma guerra ela é composta de diferentes batalhas. Uma guerra ela é composta de várias frentes de guerra. Então, muitas vezes a pessoa pode perder uma batalha, mas ela não pode entregar os pontos porque a luta ainda não está vencida. Então, ela tem que lutar, ela tem que guerrear, ela tem que pelejar até manifestar a vitória. Napoleão Bonaparte, ele sempre dizia: eu posso até perder uma batalha,
mas não perdi a luta. Então nós temos diversas frentes de batalha e dentro da nossa vida nós temos muitas áreas que são campos de batalha na mente. E o diabo, encontrando legalidade na mente, ele vai te vencer. Então você tem que cuidar da sua mente. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação é uma peça intransferível, porque a salvação é pessoal. O capacete do soldado romano, ele tinha que ser medido individualmente. Ele só servia para aquela pessoa, porque ele era bem apertado para que a pessoa não ouvisse os gritos do inimigo. Então, o capacete da salvação, ele é pessoal. Mas Paulo ainda coloca sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estamos em guerra, estamos num campo de batalha, e o diabo vai usar os ataques na mente. E muitas vezes você vai ter que dar vários tiros contra o inimigo até que ele seja vencido, seja ele enfermidade ou qualquer outra adversidade. Você tem que ter uma garra e uma determinação maior que possa prevalecer contra as adversidades do inimigo. Hebreus capítulo 6, verso 12, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Pela fé e paciência. Tem gente que por falta de paciência mata as bênçãos, aborta o milagre do Senhor com a sua boca, ceifa o fruto antes da hora. Então nós temos que imitar os que pela fé e paciência alcançaram a promessa. Então devemos fechar os nossos ouvidos para os incrédulos e para aqueles que querem atrapalhar a nossa caminhada de fé. Segundo Timóteo, capítulo 1, versos de 7 a 9. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Não recebemos o espírito de timidez, mas de ousadia. Tem gente que por causa da covardia, por causa da timidez, acha que as promessas não são para ele. Acha que as promessas de Deus não servem para ele. Acha que Jesus não quer curá-lo. Acha que as promessas de cura não servem para ele. Timidez também se compara à palavra covardia. O tímido tem uma coisa muito séria, que é o perfeccionismo. Ele tem medo de errar, ele tem medo de passar vergonha diante dos outros, porque ele é perfeccionista, porque ele se cobra muito. E o maior medo é que as pessoas vejam as falhas dele, vejam os erros dele, vejam os fracassos dele. Agora, ficar tímido não vai te levar a lugar nenhum, né? O Espírito Santo de Deus não é um espírito de timidez. Deus não nos deu espírito de timidez, mas Deus nos deu espírito de ousadia e intrepidez. Muitas pessoas estão enfermas por causa da passividade, por não agir, por não reagir diante do problema. Isso traz doença. Passividade é aquela pessoa que aceita a situação sem tomar qualquer atitude para mudar, sem guerrear, sem batalhar, sem lutar. Isso atrapalha muito o ser humano. 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Muitas pessoas estão vivendo no seu mundo isoladas e acham que só ela passa por problema, acha que só ela passa por dificuldade, por necessidade, acha que o problema dela sempre é o maior. Ei, experimenta olhar
pela janela, experimenta olhar o mundo ao redor, experimenta olhar os outros e conhecer um pouquinho mais da luta do próximo. No momento em que Jó começou a orar pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então a ordem é resistir firme ao diabo e tudo o que vem dele. Se vier enfermidade, resista em fé. Se a enfermidade resistir, tem uma resistência maior do que a resistência do adversário. Não aceite a enfermidade como algo natural. Sede sóbrio. Sóbrio é uma pessoa zelosa, cuidadosa, é uma pessoa vigilante, é uma pessoa que fica vigiando em todas as áreas da sua vida, porque se não vigiar, o ladrão pode entrar. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só o que o salmista declara no Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Só que o anjo só pode agir se você estiver na obediência. Se você entrar em desobediência, você abriu uma brecha, e aquele que está ao derredor, o anjo está ao redor e o diabo está ao derredor. Só que o diabo só pode entrar se houver uma brecha, e a brecha só pode acontecer se houver uma desobediência à palavra de Deus. O diabo pode agir pela passividade de nós não agirmos, não resistirmos firmes na fé, de nós darmos lugar ao diabo, fazermos o papel de acomodado, de preguiçoso, daquele que não é persistente. Isso desagrada a Deus e isso faz com que você tenha derrotas na sua jornada. Tiago capítulo 4, versículo 7, nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você só vai conseguir resistir ao diabo se você estiver submisso a Deus. Mas, novamente, a ordem é resistir. Então, resistir é você impedir que o inimigo chegue até você, que a enfermidade chegue até você. Eu tenho que crer e declarar. A fé é a autoridade na palavra de Deus. Primeiro você tem que se submeter a Deus, se sujeitar a Deus, porque aí sim você vai conseguir resistir ao diabo para que ele possa fugir da tua presença. Êxodo capítulo 14, verso 15 e 16. Êxodo 14, 15, nos diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus já tinha dado ordem para ir por aquele caminho, agora ele está diante do mar e ele clama a Deus: Senhor, olha aí o mar, os inimigos estão chegando, por que clamas a mim? Avança! A ordem de Deus é resistir, a ordem de Deus é sempre avançar. Nessa batalha, ele está conosco para nos dar a vitória. A vara aqui nas mãos de Moisés representa a autoridade na palavra de Deus. Toca as águas, toca o impossível, toca a palavra em cima do problema, que o Senhor vai liberar, o Senhor vai abrir o mar e a palavra de Deus vai solucionar o problema. O Senhor quer que a gente marche para cima da adversidade, do problema, da enfermidade. Não deixe a enfermidade te vencer, vença ela em o nome de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor e o inferno tem que recuar e a igreja vai avançar em o nome de Jesus. Um outro motivo por que os cristãos estão doentes, às vezes pode ser a razão do pecado, por causa do pecado. Tiago capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Há muitas pessoas que estão enfermas por causa do pecado. Algumas passagens de Jesus, você vê que ele primeiro trata o pecado. Primeiro ele diz: perdoado estão os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, aquela paralisia daquele moço era consequência de um pecado. Era consequência de uma desobediência. Então nós estamos cercados de pecados e pecadores por todos os lados. E se não vigiarmos, nós podemos nos deixar contaminar. E isso
pode trazer enfermidade sobre o nosso corpo. Isso pode trazer enfermidade sobre a nossa vida. Alguns que vieram doentes para a igreja e não são curados porque não estão vencendo o pecado, não estão firmes contra o pecado. Ainda tem vícios, comportamentos mundanos. Então não se engane, ser amigo do mundo, ou podemos aqui contextualizar dizendo ser amigo do pecado, é ser inimigo de Deus. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo não tem nada de bom a nos oferecer, a nos dar, que possa nos aproximar de Deus. Então nós temos que estar vigilantes. Tiago ainda diz no capítulo 5, verso 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja aqui que Tiago está nos colocando que a cura está ligada à confissão do pecado. Claro que você não vai sair confessando teu pecado a qualquer um. Você precisa discernir uma pessoa madura em Cristo que você possa confessar e confiar que ela vai apresentar essa situação a Deus e vai clamar pelo arrependimento, orando pelo arrependimento para que a pessoa seja perdoada. Então esse versículo está coligado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, ou se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. O que fala sobre a confissão de pecados fala sobre a cura. Quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. A oração da fé significa encorajar o enfermo a crer em Deus, encorajar o enfermo a se arrepender, a confessar os seus pecados para ser curado. E se em alguma área da sua vida você deixou alguma brecha, algum buraco aberto na sua armadura, feche isso pelo sangue de Cristo Jesus, porque o inimigo está procurando, bramando como um leão ao derredor, tentando achar uma brecha para poder entrar e fazer um estrago tremendo, tentando encontrar uma ruptura para poder trazer enfermidade, poder trazer doenças, poder trazer problemas através de uma legalidade. Apocalipse capítulo 2, verso 22, Apocalipse 2, 22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. O Senhor está falando aqui à igreja de Tiatira, o Senhor está falando acerca daqueles que toleram Jezabel, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque a consequência do pecado é enfermidade e morte. Existem enfermidades que vêm pelo pecado. Então, entendemos o quê? Havendo arrependimento e havendo confissão de pecado, vai haver a cura, vai se manifestar a cura. Vamos observar, por exemplo, o paralítico de Cafarnaum, em Mateus capítulo 9, o paralítico de Cafarnaum, nós observamos que, entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Observamos aqui que a prioridade de Jesus foi curar o pecado, foi perdoar o pecado para que a enfermidade saísse. Primeiro o Senhor tratou com a questão
do pecado. E as pessoas começaram então a murmurar, a reclamar, dizendo: quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse? E Jesus então confronta, dizendo: que é mais fácil dizer, levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Interessante nós observarmos que a situação dessa paralisia era uma desobediência, era um pecado que ele havia cometido, mas não era mais fácil nem dizer perdoados estão os teus pecados, porque só Deus pode perdoar pecados, e como também não era fácil dizer levanta e anda, porque ninguém poderia curá-lo dessa paralisia. João capítulo 5, verso de 1 em diante, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio diz: toma tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então nós observamos que nesse reencontro de Jesus com esse homem curado, Jesus diz: agora você já está curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Isso nos dá respaldo para entendermos que a situação dessa paralisia que este homem estava vivendo era uma situação de enfermidade. Ele tinha cometido, era uma situação de pecado. Ele tinha cometido algum pecado e por causa disto esta enfermidade. Não peques mais para que não te aconteças coisas piores. Lucas 13, versículo 10 a 17 nos diz a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra ao príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. 18 anos a mulher dentro da sinagoga, mas Satanás tinha uma legalidade na vida dela. Muitos cristãos estão enfermos por falta de perdão. A mágoa, o ressentimento, o ódio, a raiva, a ira pode adoecer a pessoa. Então, se não houver a liberação de perdão, o diabo tem uma legalidade no coração da pessoa. Salmo 103:3, Davi declara: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Veja que está no mesmo texto, no mesmo versículo, que a cura das enfermidades está coligada ao perdão.
Isso nós encontramos diversos textos, principalmente nos evangelhos, sempre a cura coligada ao perdão. Então veja que perdão também tem relação com cura. Ele perdoa as tuas iniquidades e sara, cura todas as tuas enfermidades. Se não perdoarmos quem nos ofendeu, podemos ter enfermidades decorrentes à falta de perdão. Existem muitas passagens na Bíblia sobre o perdão. Jesus ensinou muito sobre o perdão. Agora nós temos que entender que perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir você não ficar lembrando da situação. O perdão neutraliza o efeito da dor. É como quando quebramos um braço, uma perna, e depois de curado, eu vou lembrar do ocorrido, mas não dói mais. Né? Como enfermidades que nós temos visto aí, a ciência tem provado que muitas causas são psicossomáticas por falta de perdão, como artrite, artrose, reumatismo, enxaqueca, até alguns tipos de câncer são questões relacionadas à falta de perdão. Então nós temos que aprender a confessar os pecados e liberar as pessoas, aqueles que nos ofenderam, liberar perdão para sararmos, para sermos curados. Perdoar é enxergar de outra maneira, perdoar é ver por outro prisma, porque sem perdão nós anulamos toda a nossa vida cristã. Sem perdão não adianta você ser um dizimista fiel. A palavra de Deus diz que se você vai levar a sua oferta no altar e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa de lado, volta, reconcilia-te com teu irmão e depois vem e deita a tua oferta. O que significa isso? Um dízimo dado com ódio, mágoa e ressentimento não vai repreender o devorador. Mas Paulo também diz que aquilo que ele recebeu por revelação, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma, porque se você está com mágoa, ódio, ressentimento, falta de perdão no seu coração, você está comendo indignamente do corpo e do sangue do Senhor. Então nós temos que exercitar o perdão, sabendo que ofendemos muito mais a Deus com as nossas atitudes do que o próximo nos ofendeu. E se quisermos o perdão de Deus, temos que perdoar ao próximo. Por isso que Tiago, capítulo 5, verso 16, Tiago vai nos dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns aos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ainda ficamos a perguntar por que muitas pessoas cristãs estão doentes. E às vezes Deus pode nos dar uma orientação para irmos a um médico ou tomarmos um remédio, mas temos que entender que o remédio não substitui Deus. Deus vai direcionar a ir a um especialista, a um médico ou a uma medicação, mas quem cura é o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, capítulo 16, segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 11 e 12. Se não entendermos o contexto e a interpretação correta, podemos nos complicar com esse texto. 2 Crônicas 16, verso 11, e eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. O texto não está dizendo que é pecado você ir ao médico. Esse texto é um texto delicado de nós mexermos. Asa era rei e, na verdade, nós temos que entender que ele colocou a confiança nos médicos e deixou de confiar em Deus. Ele colocou a fé nos médicos e deixou de acreditar em Deus. É bem verdade que, às vezes, Deus pode dar uma orientação para nós irmos aos médicos, mas o médico não pode substituir o nosso Deus. Temos que entender que a cura, a boa dádiva, vem do Senhor. Então, nós entendemos e interpretamos esse texto com equilíbrio. Não é pecado ir ao médico, não é pecado tomar os remédios, mas o pecado é você colocar a sua fé e a sua confiança nas coisas dessa terra. É claro que Deus é o Pai de toda a ciência. Deus é o Deus que dá inteligência e capacidade ao homem. Os cientistas têm o livre-arbítrio de servir a Deus ou não. E é interessante que
Quando pegamos na história da humanidade, os maiores cientistas, grande parte deles eram judeus e grande parte deles tinham como livro de cabeceira a Bíblia Sagrada e o livro de Apocalipse. Mas o cientista nada mais é do que um observador da natureza que Deus criou, buscando a solução para os problemas que nós criamos. Então esse texto nos revela que o rei Asa, ao invés de em primeiro lugar buscar direção em Deus, ele colocou a fé e a confiança nos médicos e ele ignorou a Deus. Entenda que na interpretação ele não morreu porque ele foi ao médico, mas ele morreu porque ele confiou mais no médico do que em Deus. Tem muitas pessoas que estão tomando remédio que já nem faz mais efeito algum, mas ele crê no remédio, ele crê que aquilo vai fazer algo na vida dele. A pessoa pode até estar tomando o remédio como um paliativo, mas se ela não estiver meditando na palavra de Deus, se ela não estiver meditando na cura divina e buscando a cura definitiva, ela muitas vezes pode impedir o seu milagre de acontecer. Quando a cura se torna rema nas nossas vidas, então nós podemos desfrutar do milagre, da cura e vivermos a saúde divina. Os médicos se dedicam em uma ciência e muitos têm aí uma capacidade de buscar criações, invenções, revelações da parte de Deus para a cura, para solucionar problemas de saúde. E temos que entender que os médicos são pessoas capacitadas que buscaram conhecimento, que foram, na verdade, instruídos para aquilo. Então, eles são bênçãos de Deus. Os remédios, muitas vezes, são revelações dadas por Deus, mas jamais podem ser o substituto de Deus na tua vida. Tem muitas pessoas que têm fé para acreditar no médico, no que o médico fala, no que o remédio faz, mas não têm fé para acreditar na palavra de Deus. Então a palavra de Deus mesmo nos instrui que toda autoridade foi estabelecida por Deus e a autoridade da saúde nessa terra se chama médico. Claro que Deus é a autoridade suprema que está sobre todas as coisas, mas nós devemos estar firmados na verdade da palavra de Deus. Infelizmente hoje, muitas faculdades e cursos, professores e até dentro da própria hospital e médicos, muitos estão envolvidos aí com nova era ou ateísmo e não creem em Deus, mas Deus é Deus sobre todas as coisas e Ele é Deus que pode usar uma pessoa capacitada, assim como temos falsos apóstolos, também temos falsos médicos, falsos profissionais que têm iludido e enganado muitas pessoas. Por outro lado, muitos crentes estão enfermos, estão doentes por desobedecer às leis naturais, ou seja, não estão tomando devido cuidado do seu próprio corpo. Toma gelado em excesso, abusa numa situação climática, abusa da alimentação e cai aí no pecado da gula e muitas vezes vai estar doente pela consequência desse pecado. Provérbios 26, 2 nos diz: como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não se cumpre. Proporcionalmente, se houver uma causa, é claro que ela vai se cumprir. Então, se a pessoa negligenciar o cuidado do corpo, ela estará dando causa para que a maldição da enfermidade se instale. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Então, se o médico disse que você não pode comer aquilo, não adianta você quebrar essa autoridade, não adianta você quebrar isso e achar que não vai passar mal, não vai ficar doente. Você tem que submeter a essa autoridade. Assim também, como que temos que observar o que comemos, o que bebemos, temos que ter equilíbrio na nossa alimentação, temos que ter equilíbrio, uma dieta equilibrada, uma dieta aí onde justamente possa nos gerar saúde. A tendência natural do ser humano é comer, 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 comer e não fazer exercício, viver debaixo de uma vida sedentária, não cuidar do corpo, e muitos até acham que o cuidar do corpo é vaidade, mas não. O corpo é templo do Espírito Santo de Deus e nós temos que tomar cuidado e zelar pelo nosso corpo, como também a palavra de Deus nos mostra que o pecado da gula pode fazer a pessoa perder a salvação. Então nós temos que tomar muito cuidado
e comer equilibradamente, não comer exageradamente, mas estar tudo com equilíbrio, não comer doces em excesso, não expor o corpo a um calor excessivo, a um frio excessivo, sem os devidos cuidados, mas fazer exercícios, caminhar e ter uma vida equilibrada para que você possa viver a verdade da palavra de Deus. E para terminar, por que o cristão sofre por enfermidades? Muitas vezes a falta de andar em amor vai impedir a cura, a falta de andar no amor genuíno, no amor ágape. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, nós observamos que tem tanta gente na igreja que é amarga, que é ranzinza e que só sabe ver o problema, a crítica, a dificuldade, só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe encontrar defeitos, e muitas pessoas estão doentes porque não sabem praticar o amor ao próximo. E isso faz mal para a pessoa. Ela se torna uma pessoa amarga. E por se tornar uma pessoa amarga, é que a enfermidade alcança a vida delas. O amor que Deus quer que vivamos é o amor ágape, é o amor dele. É o amor que doa de si sem criar a expectativa de receber nada em troca. É um amor serviçal, servir as pessoas, se doar às pessoas com o propósito verdadeiro de agradar a Deus, ajudar ao próximo e sempre vendo o lado bom para as pessoas. Pessoas que só conseguem enxergar o defeito nos outros, só conseguem murmurar, criticar, reclamar, machucar os outros, podem viver enfermas. Pessoas ingratas podem viver enfermas. A vida cristã é uma vida de amor, e se eu quiser apenas o bem para mim e não me preocupar com o próximo, muitas vezes eu vou abrir brechas para estar debaixo de enfermidade. Existem muitas pessoas que se tornam azedas pelas feridas e pelas machucaduras que viveram. Normalmente, as pessoas que são muito críticas sempre são as pessoas mais cheias de problemas e enfermidades. Normalmente, as pessoas que são ingratas são as pessoas que têm mais doenças psicossomáticas. Quem não vive o amor não tem a vida de Deus fluindo nele, porque Deus é amor, e a falta de andar em amor dá lugar a outros sentimentos contrários para que se instalem enfermidades psicossomáticas ou muitas vezes acabam impedindo a cura na vida das pessoas. Então reflita sobre a sua vida e veja, ouça essa aula quantas vezes você quiser. Você pode voltar lá e rever essa aula mais de uma vez, observando que existem motivos que estão impedindo o cristão de viver a saúde plena, a vida divina, a vida abundante, a vida Zoe, que você possa consertar e se alinhar com a verdade da palavra de Deus para poder viver a saúde plena, a saúde divina. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nos vemos na nossa próxima aula.